É um prazer estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho, né? Da gente estar discutindo sobre essas questões todas, esse desafio tão grande que a gente está vivendo agora, né? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, eu vou mostrar algumas imagens, são mais imagens realmente, tá? E para a gente ir conversando, tá bom? Espera aí. Deixa eu ver o que é que está acontecendo. Bom, tá aparecendo aí a tela para vocês? Agora sim. Né? Então, hoje nós vamos conversar sobre essa questão, qual o reflexo do isolamento para as crianças, né? É uma situação bem delicada que estamos vivendo hoje com essa pandemia, esse vírus, né? Que nos assombra o tempo todo aí, que nos faz ficar em casa, né? E está gerando uma situação de muita vulnerabilidade, né? De muitas incertezas. A gente não sabe o que vai acontecer, na verdade, ninguém sabe até quando nós vamos ter que ficar em casa ou não. As notícias mudam muito rapidamente, né? Nós temos novidades a cada momento e isso gera uma insegurança muito grande, muitos medos, né? Medo e insegurança, né? E, na verdade, assim, a gente sabe que as crianças, quando têm medo, quando se sentem inseguras de alguma forma, né? Elas correm para o colo, né? Para o colo de pai e mãe, né? E o colo, ele é um lugar extremamente acolhedor, quente, onde as crianças estão acostumadas a buscar, né, abrigo realmente. Então, assim, no colo, as crianças se sentem acolhidas, tem uma palavra amiga que elas ouvem, tem o olhar que encontra, né? E sempre uma palavra, alguém está dizendo para elas, olha, fica tranquilo, não é nada, ou então já vai passar, né? E as crianças se acalmam muito no nosso colo, né? Então, o colo é um lugar especial para as crianças. Mas e nós, adultos, quando a gente sente medo, né? O que a gente faz? Né? A gente não tem colo para voltar, né? Já não tem mais essa possibilidade de voltar para o colinho, né? Então, na verdade, nós adultos, quando a gente sente medo, a gente vai buscar algum tipo de segurança na vida. A gente vai estudar, a gente vai trabalhar, a gente compra um seguro, né? A gente tenta garantir o futuro de alguma forma. Às vezes até faz compras também, né? Compra uma roupa mais bonita para se sentir mais seguro, um sapato mais elegante, alguma coisa assim. A gente tenta conseguir elementos que nos tragam algum tipo de segurança, né? E, na verdade, essas possibilidades, elas ficaram bem mais restritas hoje, né? Com tudo isso que estamos vivendo agora, né? Então, na verdade, nós, adultos, a gente precisa trabalhar esse sentimento de medo dentro de nós, né? Até para que a gente não vá buscar lá fora alguma segurança que possa ser ilusória, como muitas vezes a gente já fez no passado, em outros momentos, e talvez agora também. Então, a gente tem que trabalhar esses medos dentro de cada um de nós, né? Temos que buscar equilíbrio, buscar serenidade. Na verdade, né, uma das tarefas que essa pandemia está pedindo para nós, adultos, é que a gente aprenda a viver sem nenhuma segurança no que virá, no futuro, né? E essa pandemia também está exigindo de nós que a gente aprenda a viver
com resiliência, né? Procurando encontrar e reforçar as relações, as amizades, a conexão, né? Das formas que são possíveis hoje, né? Através de um telefonema, de um WhatsApp, de um contato, através do Zoom, às vezes, né? Então, a gente vai buscando as formas que nos são possíveis no momento para fazer ligação, para fazer contato, para encontrar as pessoas e para nos equilibrar também, né? Então, as crianças, na verdade, né? Existem várias formas da gente buscar esse equilíbrio, não existe uma forma só, não é apenas meditando, né? Cada um pode encontrar esse equilíbrio do seu jeito pessoal, pode ser através da arte, através da literatura, através de diversos canais, né? Mas a gente tem que ir buscando realmente essas coisas, né? Agora, as crianças, elas espelham muito os nossos sentimentos. Quando nós, adultos, não estamos tranquilos, não estamos equilibrados de alguma forma, estamos ansiosos, com muito medo, né? Eles percebem, as crianças percebem o que se passa dentro de nós, embora a gente às vezes esteja tentando mostrar outra coisa, né? Então, as crianças, elas estão aprendendo ainda, elas estão desenvolvendo a linguagem verbal, então elas leem com muito mais facilidade, com muito mais clareza, todo e qualquer linguagem não verbal que a gente demonstre, que a gente apresente, tá? Então, assim, as crianças estão ansiosas também, as crianças estão com medo, elas estão vivendo toda essa situação junto conosco, né? Elas estão ao nosso lado, estão junto com a gente, estão vivendo, estão percebendo tudo aquilo que está acontecendo com a gente. Eu coloquei aqui uma frase do Rudolf Steiner, onde ele diz assim, ó: na primeira infância, a criança como um todo é, de maneira totalmente inconsciente, um órgão sensório. Em seu interior, ela reproduz o que percebe, principalmente nas pessoas ao seu redor. Não obstante, tais imagens interiores não são meras imagens, são ao mesmo tempo forças que organizam física e plasticamente em seu interior. Tá? Então, o que o Steiner está dizendo aqui é o que muitas vezes a gente fala numa linguagem bastante comum e corriqueira, que as crianças são como esponjas que absorvem tudo o que acontece ao redor dela, né? Então, na verdade, a gente precisa muito cuidar de nós mesmos, de cada um de nós, né? A gente precisa se trabalhar enquanto ser humano, enquanto pai e mãe, para a gente conseguir passar por essa situação toda que estamos vivendo, tá? Então, na verdade, essa é uma tarefa de pai e mãe que não é agora com a pandemia que se apresenta, não. Na verdade, sempre foi assim, né? As nossas crianças sempre refletiram tudo aquilo que nós vivemos, tudo aquilo que a gente passa para eles. Mas agora, com essa situação, isso ficou mais evidente, ficou mais escancarado, né? Então, olha só, nessas fotos aqui. As crianças imitam os nossos gestos, o nosso tom de voz, o ritmo da nossa fala, as nossas atitudes, né? E elas realmente ficam espelhando e nos imitando, né? O que traz para nós uma responsabilidade muito grande, sem dúvida, né? Então, e na verdade, né, no nosso dia a dia, que nós costumávamos chamar de normal, né? Nós tínhamos muitas tarefas, muitas atividades. Todas nós, mulheres e os homens também, sem dúvida, né? O trabalho, e muitas coisas que a gente tem que cuidar, né? Cuidar da família, dos filhos, do supermercado, né? Das tarefas domésticas. E tudo isso fazia da nossa vida uma grande maratona, né?
uma roda viva, realmente, com vários compromissos, com vários horários, com uma correria muito grande, e a gente tendo que equilibrar tudo isso, né? E, na verdade, nesse, né, dia a dia que a gente chamava de normal, muitas vezes sobrava muito pouco tempo para a gente realmente olhar e estar junto com os nossos filhos, né? Dialogar, observar as crianças, poder interagir um pouco mais com elas, às vezes ficava um pouco limitado. Se a gente descuida no nosso dia a dia, a gente acaba sempre nos relacionando com os nossos filhos de uma forma muito só relacionada às obrigações, né? De uma forma assim, agora é a hora do banho, agora é a hora da escola, agora vamos comer, agora é a hora de dormir, né? E se a gente descuida, a gente fica só conversando com os nossos filhos, dizendo para eles o que deve ser feito a cada momento, né? Isso é muito comum no dia a dia. E a gente, né, o que a gente vê, né, acontecendo? Quando a gente fica muito só colocando regras, orientações para as crianças, elas às vezes, até para conseguir a nossa atenção, né, e para poder sair desse modo tão profissional, né, de tantas obrigações que têm que ser realizadas todos os dias, elas acabam às vezes apresentando situações de birra, né? O que tem sido bastante comum também agora, nesse momento de pandemia, porque muitas vezes os pais estão ansiosos, estão com medo, estão preocupados com o futuro, e às vezes não conseguem oferecer aquele colo que a gente falou no início, né? Não conseguem, às vezes buscam menos o olhar, a troca de olhar com os filhos, às vezes estão diante das crianças, mas estão preocupados com o que vai acontecer, com quando vai terminar a pandemia ou não. E aí, muitas vezes, as crianças mostram, né, que alguma coisa não está indo bem. Às vezes têm dificuldade de dormir, às vezes apresentam birra, se tornam mais agressivas, regridem, né? Então, acontecem várias situações como essas, né? E aí, o que eu tenho visto, até com as famílias que eu tenho acompanhado também no meu consultório, o que tem funcionado bastante para os pais é colocar os filhos na agenda realmente, num sentido assim. Agora, como estão em casa, muitas vezes fazendo home office, né? Eu vou parar um pouquinho de compartilhar para conversar aqui. Então, muitas vezes a gente está em casa, está fazendo home office, né? Está lá trabalhando, tendo que dividir o nosso tempo com os nossos filhos, com os afazeres domésticos, e a gente não consegue dar a atenção que as crianças às vezes necessitam, solicitam, né? E então, assim, o que eu tenho conversado com as famílias que eu atendo e que tem funcionado muito é meio que colocar na agenda realmente qual o tempo que eu tenho disponível para o meu filho. Então, assim, e não é só colocar um período no final da tarde, no final do dia. É assim, eu vou tomar café da manhã com a criança, com os meus filhos, e eu vou dar meia hora que seja um período para estar com eles, para brincar um pouquinho, para me relacionar, para interagir. Depois do almoço também, mais meia hora, 40 minutos. E aí no final do dia, mais um período também. E vou colocá-los também na cama. Porque assim, quando eles estão na escola, eles têm a atenção da professora, eles se relacionam com outras crianças, eles têm atenção, né? E quando eles estão em casa, os pais estando trabalhando, né? Quem está dando atenção para eles? Né? Então, é importante que os pais se organizem na sua rotina, no seu dia a dia, de uma outra forma, né? Agora a gente já tem vários dias, aí já tem um longo período, 60 dias já de isolamento. Provavelmente, talvez vocês, ou a grande maioria de vocês, já fez isso, né? Já se organizou de outra forma, já está se relacionando com os filhos de outro jeito, de outra maneira. Mas é sempre importante lembrar
que as crianças, quando nós estamos trabalhando, eles estão lá, né, na escola, tem a professora, tem as outras crianças e tem muitas outras pessoas dando atenção para os nossos filhos, né? Tá? Então, é importante a gente lembrar disso, que a gente precisa oferecer mais tempo para essas crianças. É interessante que quando a gente vê hoje em dia muitas crianças fazendo birra, fazendo manha, né? E aí, de repente, a gente começa a dedicar um pouco mais de tempo a elas, né? E fazer pequenas coisas, né? Seja, né? Folhear o álbum de fotografias ou olhar as fotos no computador, conversar um pouco com a criança de outras coisas, brincar, se dedicar a ela um pouco mais. Geralmente esses episódios diminuem e a relação dentro da família melhora bastante, né? Então, as crianças, elas não estão entendendo o que está acontecendo agora, elas muitas vezes têm dificuldade, dependendo da idade, de compreender por que é que não podem sair de casa, né? Então, se a gente pode oferecer mais do nosso tempo para elas, isso é muito importante. E é oferecer um tempo de qualidade, né? É um tempo em que a gente está realmente disponível para elas. Não é que a gente está mexendo uma panela, respondendo um WhatsApp, falando com o marido e também está tentando dar atenção à criança. É organizar o dia a dia, a rotina de tal forma que eu possa realmente estar disponível para as crianças por meia hora no período da manhã, meia hora à tarde, meia hora à noite, que seja, ou 40 minutos, ou quanto tempo que a criança necessitar dessa atenção e desse olhar diferenciado e com qualidade que os pais possam oferecer, tá? Eu sei que no início da pandemia, muito mais talvez do que agora, foi muito difícil organizar o dia a dia, a rotina, né? Não foi nada fácil, né? Porque mudou a rotina de todos nós, a gente teve que se adaptar profissionalmente, tivemos que nos adaptar com a falta de uma empregada que anteriormente estava presente, agora não está mais, né? Então, todos nós tivemos que passar por grandes adaptações. Mas agora, né, como é que a gente consegue cuidar de tudo isso? O que que a gente pode fazer, né? Olhar um pouco mais para as crianças e poder nos dedicar, nos abrir mais para dar essa atenção de qualidade, tá? Né? E então, o que que pode ajudar, né, para que as crianças não apresentem todos esses sinais, né, que eu já comentei anteriormente com vocês, essas regressões, esse comportamento mais desafiador, né, e essas situações mais difíceis de não querer seguir a rotina, né, e coisas desse tipo. É justamente cuidar da rotina de uma forma muito especial, incluindo as crianças e oferecendo essa presença de qualidade, né? Ser consistente. É interessante, a rotina, ela traz tranquilidade, traz harmonia, traz segurança para as crianças, tá? Então, assim, manter uma rotina, né? Todos os dias, realmente, assim, né? Os horários das refeições, o horário do brincar, o horário que seja de assistir um filme, uma televisão. E é interessante estabelecer uma rotina que seja diferente nos finais de semana, no sábado e no domingo, que ela se diferencie da rotina que acontece de segunda a sexta. Segunda a sexta seria interessante, muito mais similar, entre aspas, com o que acontecia no período em que existiam as aulas, que a criança ia na escola, né? Porque isso traz conforto, traz segurança para a criança. Agora, no sábado e no domingo, é interessante usar a criatividade, fazer algo diferente, né? Propor alguma coisa
que não se faz durante a semana, quando o pai e a mãe estão trabalhando, né? Quando está se cuidando dos afazeres domésticos, né? Então, talvez ver as fotos da família, contar histórias para a criança. Podem ser histórias dos ancestrais, né? Das pessoas, dos avós da família, história de como o pai e a mãe se conheceram. É claro que a gente vai contar a história de acordo com a idade da criança, né? A riqueza de detalhes vai aumentando conforme as crianças são maiores, né? Quanto menor é a criança, mais simples é a história que se conta. Mas, assim, as crianças podem se divertir muito com até mesmo histórias sobre a roupa que você tem dentro do armário. Todos nós temos alguma roupa dentro do armário que foi uma roupa que eu usei no casamento de alguém, ou a roupa que eu usei para ir para a maternidade quando você nasceu, se ela ainda estiver dentro do armário, é uma coisa curiosa e interessante para a criança, né? Então, os objetos também que se tem dentro de casa, né? Cada um dos objetos que nós temos dentro de casa tem uma história, né? Então, o presente que eu ganhei de casamento, ou aquilo que eu ganhei da minha avó, da minha tia, né? Então, é importante a gente poder cultivar uma das grandes oportunidades que essa pandemia está nos oferecendo hoje, é a oportunidade de diálogo, de conversa e de interação com as crianças, que no nosso dia a dia tão corrido, naquela roda viva louca que a gente vivia antes, isso não tinha espaço, não tinha lugar, né? E hoje a gente pode, sim, conversar com as crianças, dialogar com elas e também escutá-las. As crianças têm histórias para contar, né? E histórias para contar da percepção que elas têm, que às vezes é muito particular, de como elas percebem, né? Como elas contam as coisas que acontecem dentro de casa para uma avó ao telefone, por exemplo, né? A gente, às vezes, tem algumas mães que fazem isso, fazem um diário e escrevem frases engraçadas, divertidas que as crianças falam quando são crianças, né? Então, é uma grande oportunidade de ouvir essas frases e de anotá-las também, né? Se vocês tiverem esse espírito, né, essa vontade de fazer isso. A gente pode interagir de uma forma muito gostosa e muito divertida com as crianças, né, no dia a dia. Então, é importante a gente tentar buscar essas novas alternativas e novas formas, tá? Então, o que mais que pode ajudar, né? É essa questão da observação das crianças, né? De perceber características que são individuais de cada uma das crianças. Cada criança já tem o seu temperamento, o seu jeito de ser, aquilo que gosta de comer, o que não gosta de comer. Às vezes, tem crianças, desde recém-nascidas, desde novinhas, desde o primeiro, crianças que acordam com muito gás, né? Muito despertas, logo de manhã brincam, falam, cantam, correm pela casa, são muito ativas logo cedo. E tem outras crianças que não, que acordam devagar, que são mais sonolentas, que demoram para ficar mais despertas, né? Então, perceber quais são essas pequenas diferenças de cada criança, né? A forma também como cada criança se alimenta. Então, assim, notar, né, esses detalhes pode ser uma grande diversão, né? E, de repente, também uma oportunidade para os pais para poderem perceber com mais detalhes tudo isso que eu tenho certeza que vocês já percebiam antes, né? Mas que agora pode ser enriquecido mais ainda, né? Com essa presença maior, com essa interação mais próxima, né? E é também um momento muito importante para a gente desenvolver um sentimento que se chama gratidão, tá? Gratidão é alguma coisa que a gente desenvolve, a gente aprende a dizer obrigada, a gente aprende a agradecer, né?
pelo passarinho que canta, pelo sol que nasce de manhã, por alguém que fecha a porta para a gente, por alguém que dá um sorriso, né? Que fala alguma coisa, que dá uma palavra. É um aprendizado a gente ter gratidão, não é algo com o qual a gente nasce, né? Então, assim, como é que a gente cultiva isso dentro de casa? Agradece pela mesa posta, pela comida que é cheirosa, que é gostosa, pelos objetos que a gente tem dentro de casa, né? Pela oportunidade de estar junto, pela saúde que nós temos hoje, né? Dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então, como a gente desenvolve esse sentimento dentro de casa, né? E como a gente também observa e agradece por tudo de bom que a gente está vivendo, apesar desta pandemia, né? Como é que a gente cultiva bons sentimentos, boas coisas, né? Gratidão e as coisas positivas realmente. Então, é muito importante a gente poder agradecer, né? E também eu vou voltar a compartilhar aqui a tela com vocês, né? É muito importante também a gente começar a envolver os nossos filhos nas tarefas domésticas, nos trabalhos domésticos. As crianças pequenas, assim que elas começam a brincar de uma forma simbólica, né, a fantasiar, a brincar de casinha, elas começam também a observar os pais, né? Nos seus gestos, nos seus trabalhos, nas suas coisas, e elas ficam muito felizes de poder colaborar, tá? Então, uma criança muito pequena, uma criança de 2 aninhos, ela já pode tirar o pó dos móveis, por exemplo, né? Então, ela já pode trazer algum objeto que é necessário, pegar uma colher na gaveta, se for preciso, né? E conforme assim, é claro que a gente tem que ter bom senso, né? E é importante fazer junto com a criança, né? Não é hora da gente dar tarefa para as crianças. A criança ela vai aprender a fazer os trabalhos domésticos fazendo junto com pai e mãe, né? E para a criança, ela se sente capaz, ela se sente útil, ela se sente valorizada de poder estar colaborando, de poder estar ajudando de fato, né? E ao fazer um trabalho doméstico, seja ele qual for, às vezes a criança é menor, ela pode pôr o guardanapo na mesa, tá? Uma coisa muito simples, ela se sente colaborando, tá? E isso é muito bom, isso desenvolve esse sentimento de cooperação, né? De ajuda. Então, lavar uma fruta, né? Fazer pequenos trabalhos, coisas muito simples em casa. Essa é a melhor oportunidade, né? Que a gente pode aproveitar agora com a pandemia. E isso faz com que a criança desenvolva muitas habilidades, muitas capacidades. Ela vai aprender muito conosco, né? Vai se sentir útil. E assim, lembrando que as crianças estão o dia todo em casa e que às vezes elas podem se cansar dos brinquedos, para ela pode ser um bálsamo, pode ser uma alegria muito grande poder colaborar, poder ajudar os seus pais, tá? Então, e assim, ela cansou? Ok, ela sai, não é uma obrigação, tá? Ela vai fazer como se fosse uma brincadeira, e é assim que tem que ser para ela, tá? E devagar, é claro, quando ela se sentir capaz, quando ela realmente, né, sentir que pode fazer algo assim, ela pode talvez se voluntariar, dizer, não, eu vou fazer, eu quero fazer. Quando ela fizer isso, quando ela disser que ela quer fazer, ela vai estar pronta para fazer, tá? Então, sem que seja uma obrigação, sem que seja algo penoso, né? Mas ela vai estar pronta para fazer aquilo, tá? Então, mas
A gente não podia deixar de falar sobre o brincar da criança, porque afinal de contas, né, como tem aqui essa frase da Natália Zanetto, né, a criança ela não brinca, ela vive. Ela vive muito seriamente, implicando-se completamente, envolvendo todas as suas funções e todas as suas emoções em cada ato, desde o nascimento. Então, assim, a criança ela vai fazer os trabalhos domésticos junto com a gente, brincando. Vai separar as meias, juntar as meias para a gente, vai, né, talvez varrer o chão junto, ou segurar a pazinha de lixo para a gente juntar a sujeira. Ela vai fazer tudo como se fosse uma grande brincadeira. E que bom, precisa ser assim, né? E isso será muito bom para elas, né? Então, é muito importante a gente lembrar, né, que o brincar, né, ele é a grande tarefa da criança, porque ao brincar, a criança está aprendendo o tempo todo. Mas o brincar, ele é realmente um aprendizado quando a criança tem a liberdade de buscar o seu próprio interesse, de seguir o seu próprio interesse. Quando a gente decide sobre alguma brincadeira da criança, né, oferece para a criança algum brinquedo e fala, brinca disso aqui. Vamos brincar agora, né? Você não tem tá aqui do meu lado e tal, eu preciso trabalhar, por que você não brinca? E pega e dá um brinquedo para a criança, né? A gente está de alguma forma induzindo esse brincar, né? É sempre importante a gente oferecer os brinquedos para a criança, mas deixar que ela escolha com qual brinquedo ela vai brincar, de que forma ela vai fazer, né? Aqui nessa foto aparecem várias forminhas, né? E objetos que são de cozinha, objetos muito simples. Esses objetos, às vezes, para nós adultos, parece que não são brinquedos de fato, mas para a criança dá muitas oportunidades. A criança aprende desde o que conjunto, o que pertence, o que não pertence, o que é parecido, o que não é, o que é da mesma cor, né? Então ela vai aprendendo muitas coisas com objetos muito simples, sem que seja necessário um brinquedo muito elaborado, né? E quando ela segue o próprio interesse dela, ela aprende mais, ela vai investigando, ela vai pesquisando. A criança é um pequeno cientista, né? E aí ela vai aprendendo muitas coisas seguindo o seu próprio interesse, né? E quando ela tem alternadamente a atenção do adulto, né? A interação com o adulto, e depois tem um tempo livre, o brincar dela também fica mais rico, porque ela está aquecida pelo olhar do adulto, ela tem certeza, né, de que o adulto está ali por perto e está disponível para ela, né? Quando ela precisar, quando ela sentir algum tipo de angústia, algum tipo de medo, ela vai poder procurá-lo e vai ser atendida, né? Então, isso traz tranquilidade para a criança e ela pode se voltar para o seu brincar de uma forma mais intensa, de uma forma mais prazerosa, né? Então, é muito importante essa alternância entre a atenção do adulto, do pai, da mãe, a interação com a criança, né? E depois os momentos em que a criança pode brincar sozinha, tá? E vale muito a pena, é muito importante que a gente possa observar o brincar da criança, tá? Porque aí a gente começa a perceber quais são os interesses que essa criança tem, do que ela gosta de brincar, o que chama mais a atenção dela. E quando a gente, enquanto adulto, quiser brincar com a criança, é importante que a gente haja como se fosse um convidado. A gente vai brincar com a criança, mas é importante que nós não que a gente não conduza a brincadeira, porque muitas vezes o que é brincadeira para o adulto não é a melhor brincadeira para a criança. Então é muito importante que a gente observe e veja qual
qual é o interesse da criança? Do que ela gosta realmente de brincar? E é importante que a gente entre na brincadeira da criança a convite dela, né? E que a gente brinque do que ela quer brincar e não do que o adulto quer brincar, tá? Então, essa delicadeza é importante da gente ter com as crianças, né? E muitas vezes a gente pode também perguntar: do que você quer brincar, né? Porque aí a criança também pode nos dizer, né? E pode nos conduzir para a brincadeira dela, tá? Então, acho que essa é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês, tá? E então agora eu vou abrir para perguntas, para comentários e se vocês tiverem alguma coisa para dizer, ok? Quem tiver alguma pergunta pode abrir o microfone e se colocar.